Capítulo 6. Deixando sair os sentimentos. Uma tragédia pode redundar em nosso maior bem, se a encararmos de uma forma que nos fará evoluir. Liberando a raiva de maneira positiva. Todos nós temos acessos de raiva. A raiva é uma emoção clara e honesta. Todavia, se não expressada, ela será processada de fora para dentro e irá se acumulando no organismo, dando origem a doenças e disfunções. É comum sentirmos repetidamente raiva das mesmas coisas. Se isso acontece e pensamos que não temos o direito de expressá-la, passamos a engoli-la, o que causa ressentimento, amargura e depressão. Portanto, é bom lidar com a raiva assim que ela surge. Existem várias maneiras de se lidar com a raiva de uma forma positiva. Uma das melhores é conversar abertamente com a pessoa da qual se sente raiva e dar vazão às emoções contidas. Você pode dizer algo como: estou com raiva de você porque. Diga o que tem vontade, expondo claramente seu ponto de vista. Não é preciso ser grosseiro, basta dizer o que você sente. Com toda a certeza não haverá troca de impropérios ou gritaria, pois o desejo de gritar com alguém só surge quando a raiva esteve acumulando-se por muito tempo. No entanto, se por um motivo qualquer você acha impossível falar diretamente com a pessoa para externar sua raiva, use a técnica de dirigir-se à imagem dela no espelho. Procure um lugar onde você se sinta seguro e não será perturbado. Mire-se ao espelho, focalizando o olhar em seus olhos. Se tiver dificuldade, concentre-se em seu nariz ou boca. Visualize no espelho a pessoa que o prejudicou. Lembre-se do momento em que sentiu raiva dela e permita-se voltar a sentir a emoção. Em seguida, conte a imagem da pessoa exatamente por que você está com raiva dela. Comece com algo como: estou com raiva de você porque. Fiquei magoado com você porque. Senti muito medo de você porque. Ponha todas as emoções para fora. Se sentir necessidade de expressar fisicamente sua raiva, pegue algumas almofadas e comece a socá-las. Não sinta medo ou vergonha por estar agredindo, mesmo que seja uma coisa inanimada. Lembre-se de que sentimentos são pensamentos em ação. Soltando as emoções negativas de sua mente e corpo, você abre um espaço interior que será ocupado por experiências novas e mais positivas. Quando terminar de externar sua raiva contra a pessoa que visualizou no espelho, é hora de perdoá-la. O perdão é um ato de libertação para você mesmo. Você é o único que se beneficiará com ele. Se você fizer o exercício da raiva e não terminá-lo com o perdão, ele será apenas uma série de afirmações negativas e não servirá para curá-lo de verdade. Lembre-se de que existe uma grande diferença entre externar a raiva e apenas reviver velhas mágoas. Terminado o exercício, diga à imagem no espelho algo como: muito bem, a situação está acabada. Isso agora faz parte do passado. Não aprovo seus atos, mas compreendo que você estava fazendo o melhor que podia com o conhecimento e compreensão que possuía naquele momento. Para mim agora tudo acabou. Eu o liberto e o deixo ir embora de minha vida. Você está livre e eu estou livre. Repita o exercício várias vezes até sentir que pôs toda a raiva para fora. Você pode trabalhar em um caso de cada vez ou em todos ao mesmo tempo. Faça o que lhe parecer mais apropriado. Existem muitos outros métodos para liberar a raiva, como gritar contra um travesseiro, chutar almofadas, socar o colchão ou um saco de areia. Você pode também escrever uma carta cheia de ódio e depois queimá-la. Gritar dentro de um automóvel com as janelas fechadas também é muito bom. Pratique um esporte onde possa bater em uma bola com força, como tênis, golfe, futebol ou squash. Faça ginástica, nade ou dê várias voltas em torno do quarteirão, correndo em ritmo acelerado. Um excelente método é escrever ou desenhar os sentimentos negativos, usando a mão mais fraca. O processo criativo é ótimo para liberar emoções. Um de meus alunos contou-me que usava uma pequena ampulheta para marcar o tempo que ficava gritando contra o travesseiro, com a intenção de extravasar a raiva que sentia contra o pai. Ele se dava 10 minutos diários para isso. Apesar de se sentir exausto depois de 5 minutos, continuava até terminar toda a areia do vidro. Antes eu costumava bater na cama e fazer muito barulho, mas atualmente, não posso mais agir assim porque meus cachorrinhos se assustam, pensando que estou brava com eles. Hoje em dia prefiro gritar dentro de meu carro ou cavar um buraco no jardim.
Como você viu, é possível ser muito criativo na liberação física das emoções. Todavia, lembre-se sempre de procurar um meio seguro, que não será perigoso nem para você nem para os outros. Se estiver em dúvida sobre o método que deve usar, interiorize-se para entrar em contato com seu poder interior, sabendo que encontrará a resposta adequada para dissolver a raiva. Se sua raiva não for muito grande ou muito antiga, você pode empregar uma técnica mais tranquila, como meditar e visualizar a raiva saindo de seu corpo como se fosse uma névoa. Envie amor à pessoa que o prejudicou e veja o amor dissolvendo toda a desarmonia entre vocês. É possível que durante esse exercício você venha a perceber que não anda se comunicando bem com os outros. Reconhecendo esse fato, você poderá corrigi-lo. É impressionante o número de pessoas que vêm me contar o quanto passaram a ser felizes depois que conseguiram se libertar da raiva. Todas falam que foi como se um enorme fardo caísse de seus ombros. Uma de minhas alunas me contou que lhe custou muito se livrar de sua raiva. Em um plano intelectual, ela entendia perfeitamente seus sentimentos, mas sentia-se incapaz de expressá-los. No entanto, foi persistente e, certo dia, enquanto chutava almofadas, permitiu-se externar sua mágoa e conseguiu xingar a mãe e a filha alcoólatra de todos os palavrões que conseguiu lembrar. Terminada a explosão, sentiu um peso imenso saindo de seu corpo. Alguns dias depois, quando a filha foi visitá-la, minha aluna conseguiu abraçá-la com grande carinho. Isso é perfeitamente explicável. Essa mulher, ao deixar sair toda a raiva que tinha represada dentro de si, abriu em seu interior um espaço para o amor. É possível que você seja uma dessas pessoas que sentem raiva praticamente o tempo todo. Tudo as irrita, todos a aborrecem. Costumo chamar esse sentimento de raiva habitual. A raiva habitual denota infantilidade, é típica da pessoa mimada, que quer estar sempre por cima. Se você é desse tipo, será útil perguntar-se: por que estou escolhendo sentir raiva o tempo todo? O que estou fazendo para criar situações que me causam raiva? Será que este é o único modo de eu reagir à vida? Isto é mesmo o que eu quero? Quem continuo punindo? Quem continuo amando? Por que gosto de ficar neste estado? Em que estou acreditando que causa todas essas frustrações? O que estou externando que causa nos outros a necessidade de me irritar? Em suma, por que você acredita que, para conseguir o que deseja, precisa ficar com raiva? Veja bem, não estou dizendo que não existem injustiças, que não há ocasiões em que você tem todo o direito de sentir raiva. O que condeno é a raiva habitual, que, apesar de isoladamente não ser muito grande, vai se acumulando pouco a pouco em seu organismo, causando prejuízos a seu bem-estar. Um bom exercício contra a raiva habitual é sentar-se diante do espelho diariamente por uns 10 minutos e perguntar-se: quem é você? O que quer na vida? O que o faz feliz? O que posso fazer para torná-lo feliz? As respostas que emergirão o ajudarão a se conhecer melhor e a criar em seu interior um novo espaço pronto a receber padrões amorosos, otimistas e alegres. Muitas pessoas se veem tomadas pela raiva quando dirigem. Elas, com frequência, expressam suas frustrações contra os maus motoristas que encontram pela frente por meio de xingamentos e gestos violentos. Há muito tempo aprendi a não me irritar com a incapacidade dos outros de respeitarem as mais comezinhas regras de trânsito. Quando entro em meu carro, a primeira coisa que faço é colocar muito amor dentro dele. Em seguida, afirmo com grande convicção que estarei cercada de motoristas competentes, alegres e felizes. Devido a essas afirmações e minhas crenças, raramente me vejo perto de maus motoristas. Eles ficam em algum outro lugar, perturbando aqueles que xingam e sacodem os punhos para eles. Tudo o que você possui são extensões de seu ser, e o mesmo vale para seu automóvel. Portanto, ponha muito amor nele e você será recompensado em seus deslocamentos. Acredito também que as peças de seu carro são similares às partes de seu corpo. Vou dar 2 exemplos. Uma de minhas funcionárias vivia reclamando que não tinha visão, que não conseguia determinar o que queria na vida e para onde ela estava indo. Uma manhã, ao dirigir-se para seu automóvel, encontrou-o com o para-brisa arrebentado. Um conhecido meu estava sempre se queixando de que se sentia empacado na vida. Em uma das vezes em que reclamava que não ia nem para frente nem para trás,
um pneu de seu carro estourou e ele ficou parado. Veja, o para-brisa quebrado é uma perfeita metáfora para a falta de visão e o pneu furado faz alguém ficar realmente empacado. Sei que essas analogias podem parecer um tanto tolas à primeira vista, mas, se você prestar atenção, tenho certeza de que ficará surpreso. Na próxima vez em que ocorrer um defeito em seu automóvel, procure notar que parte de seu corpo pode ser comparada com a peça quebrada e tente extrair um ensinamento dessa situação. Creio que você aprenderá bastante. Anos atrás, as pessoas não entendiam a conexão mente-corpo. Acho que é hora de expandirmos ainda mais o pensamento para compreendermos a conexão máquina-mente. Talvez um dia destes eu acabe escrevendo um livrinho intitulado Você Pode Curar Seu Automóvel. Você pode estar pensando que é uma ideia boba, mas lembre-se sempre de que cada situação de sua vida é uma experiência de aprendizado e pode ser enfrentada de modo a que venha resultar em algo bom para você. Não existe nada de novo ou único sobre a raiva. Essa é uma experiência da qual ninguém escapa. O importante é reconhecer esse sentimento pelo que ele é e não desperdiçar energia com ele, em vez de canalizá-lo para direções mais saudáveis. É comum alguém sentir raiva de si mesmo por estar doente. Ora, em vez de encher o corpo de raiva, deve-se enchê-lo de amor e perdoar-se. Uma raiva perfeitamente compreensível é aquela sentida pelas pessoas que têm a responsabilidade de cuidar de doentes. É um sentimento normal, que deve ser extravasado de forma segura, para que não prejudique ninguém. Se essas pessoas ficarem engolindo a raiva, logo ficarão esgotadas e não conseguirão cuidar adequadamente do doente. Elas precisam pensar em seu próprio bem-estar. Lidar com a raiva de uma maneira positiva é algo que realmente traz benefícios e extraordinárias mudanças na qualidade de vida. O ressentimento causa muitos males. O ressentimento é a raiva há muito sufocada. O principal problema do ressentimento é que ele costuma se alojar sempre em uma determinada parte do organismo. Com o passar do tempo, naquele local vai se formando um cisto, que pode se transformar em tumor, que vai comer o corpo por dentro. Portanto, não existe nada pior para a saúde do que a raiva reprimida durante muitos anos. Muitos de nós fomos criados em famílias em que não era permitido extravasar raiva. Em algumas delas, só o chefe da casa possuía esse direito. Dessa forma, os outros membros tinham de aprender a engolir a raiva. Isso é especialmente frequente com mulheres, que em geral foram ensinadas que externar raiva era pouco feminino e sinal de falta de educação. Muitas mulheres criam quistos e tumores no útero devido àquilo que chamo de síndrome ele me magoou. Elas são pessoas com problemas emocionais que guardam seu ressentimento na área genital. Agem como as outras, que, ao absorverem um grão de areia, criam em torno dele camada após camada de carbonato de cálcio para escaparem da irritação, até que se forma uma pérola. Essas mulheres absorvem mágoa e ficam repisando seu ressentimento com o parceiro ou, como costumo dizer, passando sempre o velho filme, e as camadas e camadas de raiva reprimida acabam se transformando em um quisto e depois um tumor. Como o ressentimento geralmente está muito fundo dentro de nós, é comum ele exigir muito trabalho mental para ser dissolvido. Recebi uma carta de uma senhora que estava lidando com seu terceiro tumor canceroso. Ela me contou que fazia muito trabalho mental, mas percebi por suas palavras que ainda guardava dentro de si um forte sentimento de indignação e amargura, que, no fundo, ela achava mais fácil deixar a cargo do médico extrair o tumor do que trabalhar com grande constância em dissolver seus ressentimentos. Ora, os médicos podem ser muito bons em extrair quistos ou tumores, mas só o próprio paciente pode impedi-los de voltar. Existem pessoas que preferem morrer a mudar seus padrões. Você com certeza conhece alguém que se recusa a modificar seus hábitos alimentares, apesar de saber que corre perigo ao mantê-los. Isso pode ser bastante difícil para uma pessoa que vê um ente querido praticando exageros e percebe que é incapaz de modificá-lo. No entanto, tenha em mente que não importam as escolhas, elas são sempre as corretas para quem as faz dentro de seu nível de compreensão e conhecimento. Não existe culpa, mesmo se a pessoa deixar este planeta devido a seus hábitos arraigados. Ninguém deve se culpar por falhar ou fazer algo errado. Repito,
Uma pessoa está sempre fazendo o melhor possível dentro do grau de percepção e conhecimento que possui. Estamos todos em uma interminável viagem pela eternidade e temos vida após vida para aprendermos. O que não formos capazes de resolver nesta vida, com toda a certeza resolveremos numa das próximas. Sentimentos reprimidos levam à depressão. A depressão é resultado da raiva contra si próprio ou então de uma raiva que a pessoa pensa não ter o direito de sentir. Por exemplo, você pode achar que não é certo sentir raiva de seus pais, de seu cônjuge, de seu filho ou de seu melhor amigo, mas mesmo assim ela está presente e o deprime. Por mais espiritualizado que alguém possa pensar ser, precisa externar sua raiva, um dos sentimentos mais comuns no ser humano. Todos os métodos que já citei são ótimos para o tratamento da depressão, pois, no fundo, lidam com a raiva. Para quem sofre de depressão mais profunda, seria mais útil procurar um terapeuta especializado na liberação da raiva, uma especialidade bastante comum hoje em dia. Geralmente, a depressão se traduz numa tensão física muito grande, e para seu tratamento existem as técnicas de terapêutica corporal, como o Rolfing, a terapia Eller ou Trager, métodos excelentes para dissolver o enrijecimento causado pelos padrões restritivos. A doutora Elizabeth Kubler-Ross ensina em seus seminários a técnica que chama de exteriorização. Ela nada mais é do que bater numa pilha de lisas telefônicas velhas com um pedaço de mangueira de borracha, até que se dissolvam as tensões e as emoções comecem a emergir. Eu aconselho todos, deprimidos ou não, a fazerem esse exercício, ou algo similar como socar o colchão, pelo menos uma vez por semana, para evitarem qualquer repressão da raiva. Um processo mais sofisticado para o tratamento da depressão é o renascimento. Trata-se de uma técnica de respiração que o ajuda a entrar em contato com antigas questões e problemas de modo a deixá-los emergir para poderem ser encarados e solucionados de maneira positiva. Alguns terapeutas pedem ao cliente que repita afirmações positivas durante o processo. Seja qual for o método que escolha, lembre-se de que, quando você estiver dando vazão à sua raiva, com toda a certeza sentirá algum embaraço, especialmente se era algo contrário às regras de sua família externar esse sentimento. Conscientize-se acima de tudo de que Deus não vai odiá-lo por você sentir raiva, como podem ter lhe ensinado em sua religião. Para Deus, você é sempre um filho perfeito. De qualquer forma, talvez seja bastante difícil para você fazer os primeiros exercícios. No entanto, logo se acostumará e a libertação da velha raiva permitirá que você veja a sua situação sob uma nova luz e encontre soluções para ela. Uma boa sugestão para quem está deprimido é procurar um nutricionista para elaborar uma dieta desintoxicante. É surpreendente como um regime mais equilibrado pode ajudar a mente. As pessoas deprimidas, em geral, se alimentam mal ou em excesso, o que as leva a um círculo vicioso de ansiedade, culpa e depressão. Uma dieta adequada também pode ser útil para restabelecer o equilíbrio químico do organismo dos deprimidos, que se altera devido aos medicamentos ingeridos com a intenção de sanar o mal. As diversas técnicas funcionam de diferentes maneiras para cada indivíduo. Você só saberá qual é a melhor para sua depressão tentando todas até encontrar a mais adequada. Procure também estar a par do lançamento de livros sobre o autoconhecimento e novidades em lojas de alimentos naturais. Lembre-se de que, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Temer é não confiar. O medo é uma constante em nosso planeta. Você vê e ouve sobre ele todos os dias nos noticiários que falam em guerras, assaltos, assassinatos, etc. Todavia, o medo em suma é a falta de confiança em nós mesmos, pois não confiamos que a vida está aqui para nos ajudar. Como não cremos que somos cuidados a partir de um nível mais alto, achamos que temos de controlar tudo o que acontece no plano físico. Claro que pensando assim sentiremos medo. Para superar seus temores, você precisa confiar em seu poder interior, que está diretamente ligado à inteligência universal. Aprenda a confiar no invisível em vez de se apoiar apenas no mundo físico, material. Como já disse anteriormente, acredito que tudo o que necessito saber me é revelado e que, o tempo todo, uma força maior cuida de mim, mesmo que fisicamente eu não esteja controlando tudo o que existe à minha volta.
Lembre-se de que, quando um pensamento de temor aparece, ele está tentando protegê-lo. O medo faz aumentar o nível de adrenalina no sangue, preparando o organismo para fugir do perigo. Por isso, aconselho a dizer sempre a seu medo, mesmo quando ele é infundado: sei que você quer me proteger. Sou grato por isso. Obrigado. Observe seus temores, mas não se deixe afundar neles. Procure projetá-los em uma tela mental para vê-los como se fossem imagens de cinema. O que você vê no cinema não está realmente ali. As imagens são apenas uma sucessão acelerada de quadros impressos em uma fita de celuloide. Se você não insistir em se agarrar a seus medos, eles surgirão e desaparecerão tão rapidamente como essas imagens. O medo é o oposto do amor. Quando estamos dispostos a nos amar como somos e a confiar plenamente em nós mesmos, atraímos boas qualidades. Ao sentir medo, procure fazer afirmações positivas para impedir a recriação de situações assustadoras em sua mente. Lembre-se de que nada vem de fora. Você é o centro de tudo o que acontece em sua vida. Cada experiência é o reflexo de um padrão mental que você possui em seu interior. Para conseguir fortalecer o coração, o corpo e a mente, esforce-se por se ligar com o poder interior. Encontre uma boa conexão espiritual com ele e faça o possível para mantê-la. Se você está se sentindo temeroso ou ameaçado sem um motivo justo, concentre-se em sua respiração. Você já deve ter notado que, quando está assustado, tende a prendê-la. Respire fundo. Ao fazer isso, você começa a derrubar barreiras. A respiração completa endireita a espinha, abre o peito e espaço para seu coração se expandir, fazendo com que o amor flua com facilidade. Depois de respirar fundo algumas vezes, diga: sou uno com o poder que me criou. Estou em segurança. Tudo está bem em meu mundo. Livrando-se dos vícios. Uma das maneiras mais comuns de alguém mascarar seus medos é recorrer a vícios. Estes reprimem as emoções, que não são sentidas com tanta clareza. Existem muitos outros vícios além dos relacionados com substâncias tóxicas. Chamo-os de vícios de padrões, hábitos que adotamos para não tomarmos realmente conta de nossa vida. Quando não queremos enfrentar alguma situação, quando não estamos contentes com a posição que ocupamos no mundo, procuramos um padrão qualquer por meio do qual possamos fugir do desconforto. Para alguns esse padrão é ficar procurando defeitos nos outros, de modo a encontrar sempre um jeito de pôr a culpa em alguém pelo que está saindo de errado em sua vida. Certas pessoas têm o vício emocional de estar sempre endividadas. Parece que fazem tudo para se cobrir de dívidas, usando isso como desculpa para mudanças que devem ser feitas aqui e agora. Um outro vício emocional é a rejeição. Aonde quer que alguém vá, sempre atrai pessoas que o rejeitam. Se você for desse tipo, pergunte-se: o que não estou aceitando em mim mesmo? Existe um número enorme de pessoas viciadas em doenças. Elas estão sempre pegando alguma coisa ou preocupando-se com a possibilidade de contágio. Bem, esses são vícios emocionais. Contudo, se você vai se viciar em algo, por que não em amar a si mesmo? Vicie-se também em fazer afirmações positivas. Esses são vícios que jamais o prejudicaram. Comer compulsivamente. Recebo muitas cartas de pessoas que lutam contra o excesso de peso, que fazem dietas severas por 2 ou 3 semanas e depois desistem. Com isso, censuram-se por sua falta de força de vontade e, em vez de reconhecer que fizeram o melhor que podiam na época dentro de seu grau de percepção e conhecimento, começam a sentir raiva de si mesmas e deixam-se envolver pela culpa. Para se punirem, pois a culpa exige castigo, passam a ingerir os alimentos que sabem não serem bons para elas. Assim, entram em um círculo vicioso que lhes causa uma profunda infelicidade. Sempre aconselho essas pessoas a dizerem enquanto estão fazendo o regime: estou fazendo algo de maravilhoso por meu organismo, e a repetirem constantemente: eu costumava ter um problema de gordura, mas agora permito-me ter o peso ideal para mim. Apesar dessas recomendações, sei que o problema de gordura não está somente relacionado com a ingestão excessiva de alimentos. Comer em excesso é sinal de necessidade de proteção. A pessoa que se sente insegura ou ameaçada procura se cobrir com camadas de gordura para se proteger. A maioria dos obesos passa metade da vida com raiva de si mesma por se alimentar incorretamente ou demais. Que desperdício de energia!
O que eles devem fazer é encontrar em si a causa de sua sensação de insegurança, que pode estar no trabalho, no cônjuge, na sexualidade, na vida em geral. Se você é obeso, ponha de lado a relação ingestão de comida a aumento de peso e concentre-se em trabalhar em seu padrão de consciência que está dizendo: preciso de proteção porque me sinto inseguro. É impressionante como as células reagem a novos padrões mentais, desaparecendo a necessidade de proteção. Como a falta de segurança, a gordura simplesmente se derrete sozinha. Eu mesma, quando me sinto um tanto insegura, começo a engordar. Isso, em geral, acontece quando estou extremamente atarefada, com a impressão de que preciso estar em 1000 lugares ao mesmo tempo, sentindo-me assoberbada pelas responsabilidades. Aprendi a dizer a mim mesma nessas ocasiões: muito bem, Louise, é hora de trabalharmos na segurança. Quero que você se convença de que está segura, de que pode dar conta de tudo o que precisa fazer e, acima de tudo, quero que saiba que eu a amo. O peso excessivo não passa de um reflexo do medo que existe em seu interior. Quando você se olha ao espelho e vê uma pessoa gorda devolvendo seu olhar, lembre-se de que está contemplando o resultado de seu modo de pensar. Conscientize-se de que seu pensamento de hoje começará a criar sua nova figura de amanhã. Não espere mais. Comece a mudar seus padrões, nem que seja com uma pequena afirmação. Ela será a sementinha que com o tempo se tornará sua nova verdade. Recomendo também um livro que considero excelente para quem lida com excesso de peso. É The Only Diet There Is, escrito por Sondra Rey, que fala sobre um regime onde são proibidos os pensamentos negativos. Grupos de auxílio. Seja você viciado em drogas, álcool, fumo, medicamentos ou comida, existem atualmente numerosos grupos que podem ajudá-lo a superar seus problemas. Todos eles têm programas excelentes que costumam produzir ótimos resultados. Nessas reuniões, as pessoas não se juntam para reclamar ou choramingar, mas para descobrir novos métodos que poderão resolver seus problemas e melhorar sua qualidade de vida. Um programa que está sendo muito usado é o dos 12 Passos. Procure se informar sobre os grupos de auxílio que existem em sua cidade. Muitas igrejas patrocinam trabalhos desse tipo. Outro lugar em que podem ser encontradas informações a respeito são as lojas de produtos naturais. Procure. Se você quiser realmente mudar de vida, encontrará o caminho. Os sentimentos são nosso medidor interno. Quem cresce em uma família cheia de problemas, aprende a evitar conflitos, o que acaba resultando na negação de seus sentimentos. Esse tipo de criação também resulta na falta de confiança nos outros. A pessoa acredita que não pode contar com ninguém para atender às suas necessidades e jamais pede ajuda. Convence-se de que tem de ser forte para cuidar de tudo sozinha. O pior problema neste caso é que, devido a esse modo de pensar, deixa de entrar em contato com seus sentimentos. Ora, os sentimentos são o elo mais útil na relação de uma pessoa consigo mesma, os outros e o mundo que a cerca, e indicam seguramente o que está ou não funcionando em sua vida. Abafar os sentimentos cria problemas complexos e males físicos. Lembre-se de que alguém só pode curar aquilo que sente. Quem não se permite reconhecer o que está acontecendo em seu interior jamais saberá por onde deve começar o processo de cura. Por outro lado, existem aqueles que vivem se queixando, sentindo-se tomados pela culpa, tristeza, medo ou ciúme. Desenvolveram hábitos que perpetuam as mesmas experiências que afirmam não desejar. Se você está sempre triste, irado, temeroso ou enciumado e não se esforça para procurar a causa subjacente desses sentimentos, continuará a criá-los indefinidamente. O primeiro passo para alguém recuperar seu poder pessoal é parar de se fazer de vítima. Deve decidir-se a aprender a lição para que seus problemas possam ser resolvidos. Quando confiamos no processo da vida e em nossa conexão espiritual com o universo, estamos habilitados para dissolver nossas raivas, tristezas e temores, no mesmo instante em que aparecem. Devemos nos esforçar para confiar na vida, de modo a ter certeza de que tudo está acontecendo na divina ordem correta e na perfeita sequência tempo-espaço.